de curso de Simone Delfino Ferreira, trabalho intitulado O Nazismo Ontem e Hoje, Permanências do Autoritarismo. Então, é um trabalho apresentado para a conclusão do curso de História da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Coxim. E eu gostaria, inicialmente, de agradecer e apresentar a banca, a professora Silvana Zanchetti, professora doutora Silvana Zanchetti, diretora do campus de Coxim, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, doutora em História pela Universidade Federal da Grande Dourados, especialista em gênero, né, feminino, professor doutor Renato, né, da Silva Jales da Silva, Júnior, professor doutor em História, coordenador do curso de História da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O professor Renato é um thompsoniano, pesquisador de Uberlândia, e eu gostaria de agradecer o aceite de vocês e dizer que é uma satisfação tê-los aqui nesta banca. E então o trabalho de Simone foi um trabalho que ela fez com, não seria diferente, muita dificuldade, devido às limitações que em momentos da vida, sobretudo o período da graduação, nós temos, né, mas que são também os limites que são transpostos, e essa transposição nos permite a formação, o amadurecimento, o enriquecimento. Então, Simone Delfino Ferreira, você terá em torno de 15 minutos aproximadamente para a exposição de seu trabalho, orientado por mim, professor Samuel de Jesus, O Nazismo Ontem e Hoje, Permanências do Autoritarismo. Eu apresentei todos, não me apresentei. Eu sou professor Samuel de Jesus, professor doutor, professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Campo Grande, lotado na Faculdade de Ciências Humanas. O professor Renato também está lotado na Faculdade de Ciências Humanas. Então, e Simone Delfino é a nossa orientanda, então, de graduação do curso de História. Simone, você tem, então, 15 minutos, O Nazismo Ontem e Hoje, Permanências do Autoritarismo. O espaço é todo seu. Aqui. Você tem que abrir a câmera, isto. Você tem que abrir a sua imagem, Simone. Eu acho que travou, parece, será? Será? Aguardamos, não tenha receio. Isso. Você está aqui. Eu acho que está travado. Você está só no computador? Só, né? Oi? Não, porque ficou uma imagem travada. Você está em outro computador, no celular? Não. Bom, eu vou colocar você aqui, ó. Você já está aqui, já. Eu acho que é o Gustavo. Isso. Respira, calma. Você pode começar. Então, primeiramente eu quero agradecer, né, à banca, a professora Silvana, por ter aceito, né, o professor Renato também. Gostaria de agradecer ao professor Samuel, meu orientador, por ter também aceitado esse desafio aí. Então, assim,
Nós trouxemos esse trabalho, né, que é o nazismo, ontem e hoje, permanências do totalitarismo. Tivemos como norte aí a Hannah Arendt, né, com sua obra Origens do Totalitarismo. É uma obra onde ela, um capítulo que ela fala sobre os judeus, né, como que eles foram acabaram sendo alvo, né, de um regime totalitário. Né? Então, assim, começamos pela parte do nazismo, né? O nazismo ele foi um regime totalitário onde Hitler teve sua liderança. Então, a partir daí, ele aproveitou da situação que a Alemanha estava numa situação de crise, né? Um período de pós-guerra ali na Primeira Guerra Mundial. Logo depois, com a crise de 1929, com a queda da Bolsa de Nova York, deixou a Alemanha numa situação crítica, né? Uma situação econômica, social, bem complicada. Então, Hitler pegou dessa situação para poder... viu ali um momento de fraqueza, né? De todos, onde o pessoal estava passando fome, estava com uma situação bem crítica. Então, ele aproveitou disso para poder chegar onde ele almejava, né? Então, ele começou com essa ideia de regime totalitário, mas ele tinha que ter um foco. E em especial para ele era o extermínio, né, dos judeus, futuramente com o Holocausto, né, mas a princípio ele começou ali a tirar muitas coisas deles, né, fazer proibições, imposições de horário, né. Anterior a isso, ele fez uma campanha e ele conseguiu bastante apoiadores, né. Então, assim, ele conseguiu chegar no poder, conseguiu se eleger, né? Se eleger não, né? Ele se auto-intitulou, né? Então, ele conseguiu o que ele queria. Então, assim, ele tinha os discursos dele para conseguir esse poder. Então, como que era feito esses discursos? Então, o discurso dele era discurso que ele poderia trazer a economia a todo vapor novamente. Ele dizia que o culpado da Alemanha estar naquela situação seriam os judeus, né? Seriam os culpados. Ele usou essa justificativa para conseguir os seus apoiadores. Então, assim como o nosso trabalho apresenta ali as permanências, né, do autoritarismo, nossa, gente, deu um branco agora. Vai com calma. A gente aguarda. Então, assim, ele conseguiu chegar ao poder, conseguiu conquistar toda aquelas pessoas que estavam naquela situação. E com isso ele foi criando, né? Foi crescendo militarmente. Eles criaram a SS, que eram os militares onde conseguiam fazer todo tipo de censura possível. Ele tinha seus ministros, ele tinha um minuto de propaganda que era muito importante, foi muito importante para o partido, né, para o partido nazista, o Goebbels, né? Então, assim, ele era o que conseguia fazer com que chegasse a todas as intenções que o Hitler tinha, né? Tudo que o discurso dele, né? Um discurso muito bom que ele tinha para conseguir dar uma ênfase, né? No que ele queria. Nos seus discursos, né? Ele tinha os discursos dele
discurso de ódio, obviamente, mas que naquele momento as pessoas não tinham noção do que poderia vir depois disso, né? Com o passar do tempo. Então, assim, em comparação à Alemanha, aqui no Brasil, nós tivemos um movimento integralista, né, que foi com o Primo Salgado. Ele era um jornalista. Em 1930, ele vai para a Itália, ele tem contato lá e com o fascismo, e ele chega de lá encantado com esse regime totalitário de lá. E ele quer trazer isso aqui para o Brasil. Ele se encantou com o regime, queria trazer para cá. E o que ele fez? Ele criou uma ação integralista, um movimento, né, para poder conseguir fazer um regime lá e chegar também à presidência. Ele tem as mesmas características do nazismo, que são os uniformes, aquele alcance, né, ele usou uma população, uma grande massa, ele conquistou uma grande massa para poder fazer algumas apresentações, ele conseguiu um grande movimento, os uniformes, né, eles eram conhecidos como as camisas verdes. Então, assim, só que um diferencial do nazismo para o integralismo é que as ideias do Plínio, na verdade, assim, tinha algumas coisas parecidas com o nazismo, só que o nazismo, ele era totalmente nacionalista, né? Já o Plínio não, ele deixaria de ter uma intervenção né, internacional, e também não tinha como criar aquela raça ariana, que era uma das coisas que o Hitler queria. O Hitler podia até tentar, né, fazer, mas aqui no Brasil já não tem como, porque o Brasil né, um misto, né, não tem como. Então, tem esses diferenciais aí, nazismo, né, e com o integralismo, a gente fazendo essa comparação. Porém, não foi o suficiente para ele ver, para as pessoas verem que aquilo ali seria um regime totalitário também. Então, ele tentou, de diversas formas, chegar à presidência, né? Ele tentou apoiar, acabou apoiando um dos presidentes aqui do Brasil, com a promessa de também conseguir um cargo importante na área da educação, porém, ele não conseguiu êxito nisso, ficou revoltado, acabou que ele pegou e depois ele tentou fazer ele se revoltou, tentou fazer algumas manifestações, acabou sendo exilado, né? Depois ele voltou novamente para o Brasil, tentou um outro cargo, ele conseguiu como deputado, e inclusive pelo Paraná. A primeira eleição que ele conseguiu lá foi pelo Paraná, que ele conseguiu ser eleito como deputado, né? Teve bastante voto, que também é uma região, o Paraná é uma região tem, né, bastante resquícios, né, lá de regime totalitário. E também tinha essa mesma intenção, né, que ele criou um manifesto, tentou criar um manifesto, aliás, ele criou um manifesto, que era o lema dele, desse Ação Integralista Brasileira, era Deus, Pátria e Família, né, que é o lema também do atual presidente do Brasil, do presidente Jair Bolsonaro, que ele usa muito isso, Deus, Pátria e Família. Então, ele traz também, a gente fazendo traz um pouco mais para o governo atual, a gente vê traços, né, de discursos que foram feitos no passado, sendo usados hoje, né, que inclusive ministro teve um ministro, né, o ministro Alvim, que fez um pronunciamento que era uma frase lá do partido nazista, do ministro Goebbels, né, que era o ministro de propaganda do nazismo, do Hitler. Então, ele acabou sendo exonerado, expulso, né, demitido. Mesmo assim, depois ele foi feita uma entrevista com ele, porque, né, que ele tinha feito aquele discurso usando música e usando também a mesma fala. Mesmo assim, ele falou que ele, com as próprias palavras, ele assinava embaixo. Então, assim, ele continuou reafirmando aquela fala.
Então, assim, a gente consegue ver aqui no Brasil, né, essa permanência, né, a gente consegue enxergar isso com os discursos, porque eles estavam, não que não tinha mais essas pessoas com esses ideais totalitários, só que eles, vamos dizer assim, que eles estavam adormecidos lá, mas com esses discursos que vêm de presidente, vem discurso de ministro, né, visitas que acaba tendo uma reafirmação, no caso, veio a gente, desculpa que eu esqueci como que ela é. Ela é da Alemanha, que ela é, se eu não me engano, ela é sobrinha, né? Lá de um menino. Perdão, é só confirmar aqui. Uma deputada alemã. Ela veio ao Brasil, conversou com Hitler, né? Então, assim, esses acontecimentos que acabou que fez um levante, né? Deu uma voz, deu talvez, vou usar a palavra de pertencimento. Então, esse pessoal que estava lá quietinho, acabou assim, poxa vida, eles estão falando lá em cima, eles têm propriedade, têm cargo, né? Têm um poder, então eles acabaram dando uma certa voz, um certo pertencimento, né? Então, eu acho que isso trouxe um pouco, né, desse pessoal que estava mais lá, né, quieto. Levantou eles, né, força. Eu acredito que seja isso. Então, assim, a gente sabe que esse sentimento esse período que Hitler ficou no poder, o período do integralismo, o período agora atual com o presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, a gente vê que tem esse sentimento de junção, né, de massa. Então, às vezes, um lá tem um pensamento assim, mas a maioria pensa de uma forma diferente, né? Vamos para a maioria. Então, isso causa aí um certo risco, né? Porque o presidente tem uma voz, ele vai, fala, impõe o seu discurso, com certeza tem uma maioria aí que vai, né? Infelizmente, essa maioria desse regime pode vir com força total, com esse sentimento de massa, com esse sentimento de ódio, né? E querer fazer alguma coisa. Então, assim, eu faço essa comparação com esses regimes, né? Entre nazismo e agora o atual governo. Mas, assim, o Bolsonaro, podemos dizer que Bolsonaro é nazista? Bolsonaro também teve um. Cortou. Vamos aguardar ela voltar. A internet, hoje de manhã estava sem internet, aqui de manhã estava horrível. Campo, sabe, cidade. Está oscilando bem para cá. Vamos aguardar ela reiniciar. Aquele dia teve uma última reunião, se eu não me engano, ali eu entrei em cima. Você acredita? Eu tenho duas internets, eu tenho a Oi e a Claro, e as duas no dia. Aí nenhuma nem outra funcionava. Nenhuma nem outra. Eu achei incrível. Eu falei, poxa, eu tenho duas ainda fibra. Gente, caiu minha conexão aqui. Não, tudo bem. Então, assim. Respire, calma, pausadamente. Então, sobre essa visita, né, o Benjamin, né, que veio aqui ao Brasil fazer acordos, né, entre ciência e tecnologia. Então, a gente vê que ainda tem uma relação estreita, né, entre eles, né, Israel e Brasil, né. Israel, inclusive, ajudou naquela situação de Brumadinho, né, veio, trouxe os militares para ajudar também. Então, tem essa conexão, né. Então, Bolsonaro é nazista, né? Então, cabe também essa reflexão, né? Até porque a intenção geral do nosso trabalho aí fazer essas reflexões, né? Desses regimes, né?
do que pode, do que aconteceu, o que pode acontecer se a gente não tiver uma consciência, né? Uma consciência maior, né? Então, assim, vem crescendo, a gente percebe que vem crescendo muito esse movimento de extrema-direita, né? Então, teve, assim, no artigo, a gente pode ver que teve 300% de aumento. Então, só em 2020, nós tivemos 110 ocorrências, né, de neonazista com movimentos, né, de ataques, né, de denúncias. Então, assim, é bem crítico, a gente precisa estar de olho, né? A gente está num atual governo que a gente precisa estar sempre atento. Tanto é que a gente teve alguns ministros, né, que fizeram, por exemplo, o Felipe Martins, em um discurso lá se não me engano, do Pacheco, ele fez um aceno, né, de ok, que é a do supremacista, mas, infelizmente, teve uma repercussão, né? Então, é um dos gestos, né, um dos acenos, né, do regime. E Martins é assessor. Assessor, né? Assessor do ministro. Assessor. Então, assim, a gente precisa estar atento a isso, né? Então, está bem aí, a gente precisa saber como lidar com a situação e ficar bem atento, né? Para que não venha a ocorrer, né? Porque, assim, a gente faz uma comparação. O Hitler teve um sistema totalitário que hoje a gente, olhando o governo, nosso atual presidente, a gente encontra muita coisa lá do passado, e que também, a gente olhando lá para o futuro, isso aí a gente também enxerga muita coisa lá do passado. Então, eu acho que é mais ou menos por aí a reflexão que a gente tem que fazer sempre, né? Esses acenos, esses gestos, né? Que estão bem aí. Eu acho que é só que eu lembro. Mais algo, Simone? Mais alguma coisa? Não, professor, acho que não. Isso daí? Sim. Muito bem. O trabalho, então, de Simone procura investigar as permanências, né, do nazifascismo, e ela busca o integralismo como referenciais para... quando eu era garoto, eu curtia um som, um heavy metal pesado, e tinha uma banda chamada Holocausto, que era de Minas Gerais. Na contracapa tinha um verso do Bertolt Brecht, que eu tenho aqui, tem num livro aqui até. Não devemos aclamar vitória sobre o cão bastardo, pois a cadela que o pariu está novamente no cio. É bem assim, está escrito assim, né? Então, enfim, estabelecendo as conexões. Professora Silvana, as damas primeiro, né? Então, mais uma vez, agradeço, professor Samuel e Simone, pelo convite. Mais uma vez aqui juntos, né, com os nossos colegas, professor Renato, que é uma alegria compartilhar. Sempre é um momento de muita aprendizagem, né, de discussões, de reflexões. Eu acho que a banca, ela permite isso, né? A Simone está ali nervosa, ansiosa, né? Ao final você vai ver que é tranquilo, né? É um momento de diálogo, né? De trocas de experiências, de reflexões. E eu acho que isso só acrescenta, né, na vida acadêmica, né? Lá no professorar, né? Daqui um dia a Simone está em sala de aula aí com os alunos, né? Como isso é importante. Eu falo que os alunos que fazem uma pesquisa, que seja breve, que seja longa, que seja... o aluno sai diferente, né? O acadêmico,
estudante profissional, porque ele vivencia ali, né, a questão da experiência, né, de experienciar aí o campo da pesquisa, eu acho extremamente importante. Gostaria de parabenizar, Simone, pela escolha da temática, né, do tema. Eu falo que esse tema precisa urgentemente ser debatido, ser dialogado. Recentemente foi criado um cursinho aqui em Coxim, e aí eu participei como voluntária, dando aula de ciências humanas, né? E aí eu falei, não, eu vou debater com os nossos alunos, entre eles, né, ou entre guerras e tudo mais, Primeira e Segunda Guerra ali, elegi alguns conteúdos, né, e os alunos começaram a questionar, professora, o que é esse nazismo, o que é esse fascismo, né? O nosso presidente é fascista mesmo, queria entender tudo isso, né? E nós estamos discutindo, né, sobre o totalitarismo, né, sobre essa essa manifestação autoritária, né, que nós temos desses partidos, né, Simone? Não sei se ela retorna. Ah, retorna? Eu vi que ela estava congelada. Então, assim, eu acredito que é extremamente importante, porque as pessoas ouvem, é nazista, ou é fascista, é um nazifascista, né? E eu acredito que os professores, principalmente nós, professores de história, temos que debater essa temática, né? E principalmente no campo onde nós atuamos, né? Mesmo que esses discursos, né, professor Renato e professor Samuel, sejam velados, cuidados, né? E aí, mas é muito importante no campo onde nós estamos demonstrar, principalmente, esses pontos específicos, né? Você traz uma discussão, você vai lá, né, vai mostrar, olha, isso aqui é nazismo, né, o fascismo. No seu texto, eu senti a falta no início ali de um resumo, né? Eu acho interessante, né, para a versão final, você fazer um resumo, algumas palavras-chave, é uma dica. Eu observei que, mesmo que você fala que você tem dificuldade de escrita, eu vi que você conseguiu escrever, né? Tem uma leitura, porque é uma leitura densa, né? Ler Hannah Arendt não é fácil, né, professor? Ele é uma leitura extremamente importante, mas é uma leitura que muitas vezes a gente tem que voltar lá, ler, reler, né? É uma leitura densa, né? Teórica e tudo mais. E para projetos futuros, eu penso aqui, Simone, que se você tem pretensões de fazer uma especialização, de se aprofundar, eu acho que lá ao final do seu texto é a sua pesquisa, né? Quando você fala, principalmente desse Porta dos Fundos, né? Está até aberto aqui. Quando você vai falar isso, porque eles levam, é interessante como que eles vão levar para como é que fala? Para brincadeira, um assunto tão sério, né? E eles vão fazer essa crítica. Então, é extremamente importante trazer essas discussões para o cenário para as pessoas entenderem. Porque hoje parece-me que falar que é um nazista, né, ou que é um nazifascista, ou que é um fascista, está muito solto, né? Não sei se os professores observam, né, um conceito tão sério, tão caro, tão dolorido, né, para toda a sociedade, para nós, né, que assistimos os filmes, que ainda nos dói muito, né, só de falar isso nos dá aquele sentimento, né, de dor, de sofrimento, de perdas, e é a banalização, né, que nós estamos falando dessa banalização. Então, tão importante, Simone. Então, se você for fazer uma especialização, eu acho que você deve se aprofundar nessas leituras, aprofundar nessas questões, levar para os seus alunos, né? Tenho certeza que você tem pretensões de dar aula, estar em sala de aula, levar essas discussões, fazer essas leituras novamente, porque são leituras extremamente importantes, né? As relações de poder, né? Como diz Michel Foucault, não é só esse poder que está lá instituído, mas esses micros poderes que estão nesses espaços. E hoje eu falo que o fascismo, o nazifascismo, a gente pode falar isso, principalmente do fascismo, a gente vê esses micros poderes nesses espaços, né? Hoje eu estou aqui no cargo de direção, eu estou sendo vigiada, né? Pelos órgãos que estão aqui do meu lado. Não estou falando do poder lá do reitor, não. Estou falando de todos os poderes que estão em volta, né? E mesma coisa nós, servidores públicos e tudo mais. Então, são esses micropoderes que ficam sob o controle de tudo. Então, para você, como dica, né, de leitura, para entender esses micropoderes,
analisar essa banalidade do mal como se, né, fosse tudo normal e aceitar esse fascismo de uma maneira tão simples, né, como se fosse, tá tudo bem, né, tá tudo certo, e não é por aí, né? Então, gostaria de te parabenizar pela escrita. Sei que escrever e pesquisar não é uma tarefa fácil. Você escolheu um tema pesado, denso, né, que exige uma carga de leitura bem grande, mas você conseguiu, você cumpre os requisitos, né, para um TCC, para um trabalho de conclusão de curso, e eu te falo como professora aqui da academia, continue, vai fazer uma especialização, às vezes até de história contemporânea, né, Renato? Se aprofundar a história do Brasil, pensar nisso aí, nessa estratégia para cada dia mais aprender mais, tá? Se aprofundar. Agradeço mais uma vez o convite de estar aqui com os meus colegas, professor Samuel e Renato, aprendendo um pouquinho mais, né? E refletindo sobre as questões tão caras para nós, tá? Obrigada. Obrigado, professora Silvana. A sua fala é muito importante. Eu acho que há uma urgência em relação a esses estudos e nós precisamos ler, escrever, ser pedagógicos. Então, este trabalho aqui, neste momento, que é um aspecto formativo, ele é de vital importância. Simone, você tem algum comentário, alguma observação, alguma resposta, professora Silvana? Algo a acrescentar? Eu quero agradecer, né, essas observações que ela fez, esse olhar, né, maravilhoso aí que a gente de vindo de um professor, a gente fica, né, lisonjeado. E também é importante para o crescimento da gente, né, para o conhecimento, né. Eu só agradecer mesmo, e é um assunto, assim, que eu gosto, eu tive contato aí mesmo no campus, né. É um assunto que eu gosto e tem, sim, né, ela falou para eu procurar me especializar, né, eu tenho intenção, sim. Mas, obrigada. Muito bem, então, professor Renato Jales da Silva Júnior, por favor. Então, boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Quero novamente agradecer ao professor Samuel, à Simone, pelo convite, pela oportunidade de fazer a leitura do trabalho e também de trocar aqui algumas ideias, já que a Simone acabou de dizer que pretende continuar estudando e ampliando, né, seus estudos sobre o tema. Eu vou tentar colocar algumas questões que talvez possa ajudar nesses trabalhos futuros. E eu, assim como a professora Silvana, também acho que o seu trabalho ele contempla os requisitos para um TCC. Eu acho que sua discussão é extremamente pertinente, foi uma bela escolha para o momento que nós vivemos, que essas coisas estão mais claras, mas que foram vividas em outros momentos da história do Brasil. Então, é um tema extremamente importante para nós. Tentar colocar um pouco de luz ao que nós estamos vivendo. Eu falo tentar porque muitas pessoas ainda vivenciam e têm alguma proximidade com esse governo, com algumas ideias. Então, nem sempre a gente consegue estabelecer algum diálogo com as pessoas. A gente está tentando ajudar, né? Nós vivemos nos últimos anos aí com a pandemia um discurso muito forte da importância da ciência, mas uma ciência muito voltada para ciências biológicas, ciências naturais, né? Que é óbvio, né? Elas estavam procurando uma cura ou uma vacina para um problema tão sério. E tanto estas ciências foram negadas, né, quanto a nossa ciência histórica, que está sendo negada já há bastante tempo, desde 2016, um pouco mais, com a escola sem partido e tudo que a gente viveu nesses últimos anos. Então, ressaltar também a importância da nossa ciência, que às vezes as pessoas não conseguem compreender.
a nossa construção metodológica, teórica, mas ela está aí para ajudar a pensar, inclusive, a pandemia. Ela não encontra vacinas, mas ela ajuda a estabelecer esse debate, essa disputa, porque a gente está vivendo um tempo em que pessoas estão negando uma série de questões, né? Até que a Terra seja redonda. Mas tem epidemia de não vacinados pelo mundo. O Brasil nem tanto, porque nós temos um histórico de vacinação muito forte em função do SUS, tudo que nós temos aqui. Os Estados Unidos, por exemplo, não tem isso, né? Então as pessoas já têm muita dificuldade. Então, ressaltar a importância da sua escolha. E também ressaltar a coragem, porque enfrentar leituras como a da Hannah Arendt, como a professora Silvana destacou, é uma leitura difícil, né? Nós, às vezes, temos uma certa facilidade com determinadas escritas historiográficas, mas essas que se debruçam sobre conceitos, a gente tem mais dificuldade, e isso é corajoso enfrentar. E fazer esse também diálogo entre um tempo do nazismo com o tempo que a gente vive hoje, porque também é sempre um risco do historiador fazer estas discussões, porque são conceitos históricos, né? E eles mudam. A gente pode dizer que alguém é fascista hoje, mas a gente não tem que fazer essa contextualização do conceito hoje, como a gente está usando, quais são os elementos, porque muda-se algumas coisas, né? Os lemos estão aí, mas por que as pessoas se identificam com esses lemas? Talvez sejam outros motivos que os alemães se identificaram lá em 33. A gente sabe que os alemães se identificaram, senão não existiria nazismo. A gente sabe que boa parte dos brasileiros também se identificavam, senão não existiria bolsonarismo. Há uma identificação, há uma crença, uma fé que essas pessoas aí resolveriam ou ainda resolverão os problemas que a gente vivencia. Hoje a crença diminuiu, né? A quantidade de pessoas que acreditam nessa saída diminuiu bastante, né? Ainda vão permanecer um grupo, né? Mas eu acho que isso também foi uma estratégia, vou chamar assim, interessante para o seu trabalho. E aí, posto isso, eu vou colocar uma questão que talvez possa ser um caminho para eu ajudar, contribuir com você para discussões futuras, para você tentar pegar essa sua experiência teórica que você já construiu agora, tentar amarrar com algumas pesquisas também, talvez que sejam aliadas a uma pesquisa prática, algumas questões que rolam na nossa sociedade. E, às vezes, a partir de leituras, né, a gente compreende que o Estado brasileiro ele é historicamente violento contra os mais pobres, né? Então, a experiência da violência ela é comum aos mais pobres. As pessoas elas vivem a violência do Estado e vivem a violência do dia a dia. Umas cidades mais violentas, outras menos, mas o Estado brasileiro historicamente é violento. A polícia é violenta, a justiça é violenta, agressiva, como os mais pobres. Eu me lembro de um colega que fez um trabalho sobre ditadura militar, e ele ia entrevistar as pessoas pobres, trabalhadores, e eles não viam nenhum marco na vida deles quando começou a ditadura. Não mudou, porque a opressão da empresa, a opressão do Estado, essas opressões continuaram, já existiam antes. Eles já não podiam falar. Eles podiam, teoricamente, mas não podiam na prática, porque você fala, você é demitido. Você fala, a polícia te bate. Então, a experiência de não poder falar estava lá. Não estava para a classe média, não estava para alguns grupos que sentiram muito a emergência da ditadura. Para muitos trabalhadores, eles não sentiram tanto. São ensinados desde pequeno a ter medo da polícia, a andar com a carteira de trabalho no bolso. Hoje, nem carteira de trabalho tem mais, né? Mas a minha geração ainda tinha isso. Você pode beber no boteco, desde que você esteja com a carteira de trabalho no bolso, porque você tem que provar que você é trabalhador. Senão você apanha, você toma bronca. E eu tomei bronca de polícia, eu tomei colher de polícia. A gente vivencia essas experiências da violência do Estado. Aí é uma hipótese, talvez as pessoas aderem com alguma facilidade a esse discurso, porque a violência do Estado já está posta para elas. Elas até pensam que vai melhorar. E algumas acabam construindo um sentimento um desejo de que essa violência chegue no rico, já que eles
cansados de viver. Então, essa coisa do desejo da prisão de segunda instância, da prisão do corrupto, da prisão das pessoas que eles sabem que às vezes estão erradas, mas que nunca são presas. Então, às vezes, esse desejo de um justiçamento mais rápido, porque é isso que estava no discurso inicial, né? Combate à corrupção, a prisão, vamos prender todo mundo. E no final não foi preso ninguém, né? E a gente sabe os problemas que... Mas você vê, a esquerda, historicamente, tem dificuldade de falar sobre segurança pública. E a gente não sabe como falar sobre isso. Se fala de direitos humanos, as pessoas ficam bravas mesmo, porque elas não têm acesso a isso. Elas são assaltadas, o cara custa comprar um celular, depois o cara é roubado, coitado do celular dele, ele não tem acesso à justiça, ele não tem advogado, o delegado não ouve ele, não há solução de crimes no Brasil, 90% dos crimes não são solucionados no Brasil. Se a pessoa mais pobre precisa do advogado dela, ela não tem acesso à justiça, a justiça é longa, é longe para ela. Se ela for no fórum é porque não pagou pensão, com coisas muito assim do dia a dia que ela sofre com isso. O Estado brasileiro é distante. Quando é que o Estado chega na vida das pessoas? Postinho de saúde e escola pública. Isso tem. Precário, às vezes, mas tem. Se o seu filho não tiver vaga na escola, você vai no Ministério Público, o Estado é obrigado a arrumar. E a gente tem o postinho que vacina. As crianças brasileiras têm acesso à vacina pelo SUS, lá com alguma dificuldade, mas tem. E às vezes a gente tem algum atendimento, e às vezes a gente até não morre. Tendo acesso ao SUS, algumas coisas a gente pode até não morrer, porque o americano morre. Né? Aqui a gente ainda consegue, às vezes, se a gente conseguir segurar um tempo o SUS abraçar a gente entra no hospital e não morre. Então a gente tem acesso a alguma coisa do Estado, mas essa ideia de justiça é muito distante das pessoas. Então, quando a gente fala em direitos humanos, eu também não tenho a resposta, são perguntas. As pessoas, elas ficam bravas, porque elas não têm acesso a isso. Então, a gente tem dificuldade. Talvez, é uma hipótese, o caminho é pensar, sabe? Qual é o papel do Estado? Ou quais são as repercussões na vida das pessoas de viver um Estado violento? Quais as repercussões na vida das pessoas de ter medo da polícia, por exemplo? Eu, que sou filho de trabalhadores, eu aprendi a ter medo da polícia. E quando eu comprei uma bicicleta usada, não tinha nota fiscal, o cara falou assim, Ih, você vai perder a sua bicicleta, você não tem nota fiscal, a polícia vai te pegar. Eu nem sabia que tinha que dar com nota fiscal, porque a polícia desconfia que você roubou a bicicleta de alguém. Essas experiências a gente vai vivenciando por estar na periferia, um lugar onde a polícia não vai te ouvir. Ela chega, dá baculejo, te empurra, te agride e vai embora. A gente aprende a ter raiva da polícia, ou medo, ou as duas coisas, medo e raiva. Você vê o carro, eu às vezes estou andando de carro, vejo uma blitz, eu estou certinho, eu estou com o documento do carro, eu estou com habilitação e eu fico tenso. Então, como é que essa é uma instituição que vai se constituir no espaço violento? E talvez, aí só um chute mesmo, talvez isso leve a uma adesão mais fácil a discursos autoritários. Porque a pessoa não está vivendo a democracia, o que ela está sentindo como perda? Ah, você vai perder a democracia, mas ela está perdendo? Será que ela está sentindo como perda? Quando ela ouve um discurso autoritário que vai prender todo mundo? Ela tem esse desejo da justiça, porque não acontece com ela. Ela quer ver acontecer com o rico, quer saber que o rico não é preso, o deputado não é preso. Essas pessoas não são presas. Elas atropelam, elas matam, elas traficam, elas fazem um monte de coisa. Você viu a história famosa aqui do Mato Grosso do Sul, da desembargadora que salvou o filho da prisão? Ela foi condenada agora a se aposentar. Ele vai ver o filho dela lá nos prazeres da aposentadoria dela. Então, as pessoas vão vivenciando isso. Então, é uma hipótese, no futuro, se você voltar a pesquisar, talvez um caminho seja pensar, sabe? Qual a repercussão de um Estado violento e tão desigual na vida das pessoas? Será que isso facilita a adesão a um discurso autoritário? Agora, as próximas eleições, a conversa vai ser outra, inflação alta. O debate não vai ser mais corrupção, vai ser o preço do arroz, o preço da carne, o preço do leite. Talvez o bolsonarismo tenha muito mais dificuldade, porque nisso eles não sabem conversar sobre isso. Né? Talvez o Lula saiba falar mais sobre o preço do arroz, o preço do feijão, a carne, o churrasco, coisas que as pessoas também têm como algo importante. Agora o debate vai caminhar para outros rumos, né? Não vai ser mais o debate do autoritarismo, da prisão em segunda instância, essas coisas todas. Então talvez seja esse o caminho, a gente tentar entender, porque é difícil, as pessoas elas têm outra forma de pensar, e a gente às vezes vai caminhando, tentando entender qual a repercussão disso na vida das pessoas.
Só para terminar, um exemplo que eu sempre falo, eu dava aula no EJA, e a gente tem uma visão da universidade e de ser professor que é diferente das pessoas. E um certo dia eu estava lá explicando sobre cidadania, e lá pela frente eu falei assim, nós que somos pobres, porque eu me achava pobre. Trabalhava na prefeitura, ganhava meu salário, mas eu achava, pelo DIEESE, eu estava na categoria dos pobres, não tem problema nenhum para mim isso. E o cara levantou a mão falando, professor, eu não sou pobre. O senhor é pobre, e eu dava aula na periferia, da periferia da periferia. Negócio distante, que lá só chegava a polícia mesmo. O cara falou, eu não sou pobre, professor. Você pode ir na minha casa todo sábado, que tem um churrasquinho lá e uma cervejinha para tomar. Quais são as noções das pessoas? A gente da academia, às vezes, vai ouvir isso, pessoa, opa, pobre com DIEESE é número. Para as pessoas não é número. Se ele tem acesso ao churrasquinho dele, não vou nem perguntar qual tipo de carne ele faz. Não importa nos valores. Então, isso as pessoas perderam agora. Talvez ele não consiga mais fazer o churrasquinho dele, tomar cerveja no final de semana. O sentimento vai mudar. Ele vai lembrar, opa, na época do Lula eu consegui fazer um churrasquinho e tomar uma cervejinha, agora não estou conseguindo mais. Então, são só algumas ideias, algumas hipóteses, algumas sugestões para você futuramente voltar, porque, como a professora Silvana disse, eu quero reforçar, o seu trabalho, ele abre possibilidades muito interessantes, e eu acho que você já uma historiadora pronta aí, né, daqui a pouco, registrada, inclusive, tem que continuar mesmo pensando, refletindo e ajudando a gente a entender essa sociedade. Então, novamente, agradeço a você, Simone, agradeço também ao Samuel, pela oportunidade de estar aqui conversando sobre esses temas tão importantes. Opa, obrigado, professor Renato, sempre brilhante em sua fala. E se não fosse especialista na área de história social, diria que é um sociólogo, seria um sociólogo também, né? Porque sua fala, né, flerta muito com a sociologia. E é verdade, essa questão do churrasco, né? Se a gente andar pela rua aí mesmo, a gente não encontra como encontrava. A questão da frota de carros, eu já estou vendo há muito tempo uma mudança na frota. Sabe, em 2008, por exemplo, nós tínhamos uma frota de carros novíssimos, e agora, de um tempo, percorrendo as ruas, né, as sutilezas, aquelas coisas que às vezes não percebemos, né? Há esta mudança, de fato, que é um novo paradigma, né? Você falou que talvez a corrupção não seja mais o foco, né? É a perda do poder aquisitivo, é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Essas questões, porque essas questões estavam, de alguma forma, garantidas, né? Ou pelo menos faziam parte do cotidiano. Mas é interessante, porque o supermercado é cruel, né? Você vai... Nenhum governo resiste a uma ida, né, no supermercado do cidadão. E o tempo que se disputa o osso, né? O osso, atrás dos restos. Simone, se você tem comentário, agradecimento, alguma resposta ao professor Renato? Eu falei com a professora Silvana, né? Sempre o conhecimento cada vez mais, né? E sem falar esse controle, gente, vocês têm, assim, para um domínio total. Eu vou chegar lá ainda. Mas é só agradecer pela fala do professor, com certeza, acho que é o caminho que eu quero. Mais ou menos por aí mesmo. Mas obrigada, professor. Opa, então, geralmente nas minhas bancas, o orientador fala um pouquinho. Falando um pouco sobre o percurso de Simone no curso de História, eu via uma jovem ali nos primeiros semestres que proferia
reproduzia, né, na verdade, falas do senso comum. E eu tinha uma dificuldade enorme, né? Eu olhava e falava, mas como? Aquela coisa pronta, aquele conhecimento adquirido do WhatsApp. Eu falava, meu Deus do céu. Então, quando ela veio e falou, olha, tem um trabalho, eu gostaria de trabalhar sobre o autoritarismo, a questão do nazismo, eu fiquei um pouco, falei, deixa eu ver o trabalho, eu disse que sim, mas... E aí, quando eu vi os rascunhos que ela enviou, material, que ainda não tinha essa formatação, eu vi com uma alegria, porque eu vi a mudança, uma mudança grande, e eu fiquei tocado, porque é a mudança que nós, professores, desejamos. Não é uma doutrinação, mas o meu credo, como professor, é de que o conhecimento, o elixir para todo mal, é o conhecimento. Então, o jovem entra no curso, vai lendo, vai adquirindo conhecimento, e há um despertar, que não é mágico, mas é um looping, né? É uma mudança. E eu fiquei extremamente feliz, assim, alegre, e aí passei a contribuir com o trabalho dela, e ela coloca com muita propriedade esses fatos que vêm ocorrendo neste governo do inominável que senta na cadeira da presidência da República. Alguém leu... deixa eu ver aqui. Então, eu vi uma... Então, e aí, então, nós observamos esta mudança, né? Eu observei ela elencando fatos como esse do ministro, do secretário de Cultura, Alvim, como esta questão do Felipe Martins, com um sinal, né, que era um sinal claro, um gesto supremacista, esse aumento de 900% aí do número de grupos extremistas online, que foi uma coisa assustadora. Ela falou 300, mas é 900. Né? Falo porque nós conversamos sobre isso antes. Eu acho que ela ficou nervosa na hora e acabou. Mas... E é ambíguo, né? Porque ela coloca essa ambiguidade, porque Bolsonaro é recebido na comunidade, na hebraica, por exemplo, com palestras. E o governo Bolsonaro tinha era Estados Unidos e Israel, o grande leque de relações do governo Bolsonaro, sobretudo na administração Benjamin Netanyahu. Então, ela apareceu com essas coisas e estabelecendo uma conexão com o passado, que é um pouco aquele verso do Bertolt Brecht sobre o ódio que volta, né? Quase como um rio intermitente. E nós não... A minha geração, por exemplo, não sabia ou não tinha ali bem claro como o ódio nascia. E foi um mistério por muito tempo, e talvez algo incompreensível, o ódio aos judeus. A comunidade judaica,
né? E, de alguma forma, Simone estabelece essa conexão, essa permanência, né? Essa permanência. Acho que só a escolha do tema já ganharia né, elogios. E aí ela conseguiu. Ela tinha aquelas dificuldades, a gente teve muita dificuldade, demorou muito tempo, eu pensei que não sairia, falei para a professora Silvana, professora Silvana, sempre habilidosa, né? Falei, não, professor, pode, né? Insistir, eu falei, não, eu vou então, vamos lá. Mas, Simone, é isso, são os desafios que nós precisamos encarar. A nossa vida, a professora Silvana, que está aqui, do Renato, a minha, nós não fizemos outra coisa na nossa vida a não ser superar esses enormes obstáculos, sobretudo na universidade, né? Percorremos uma trajetória. Então, parabéns pelo trabalho, eu acho que você fez um bom trabalho. Você deve prosseguir, sim, né? Há um vasto material aí para ser utilizado como fonte. Delfino Ferreira, cujo título, O Nazismo, Ontem e Hoje, Permanências do Autoritarismo. Após análises textuais visando avaliação e crédito na disciplina, a banca passou à deliberação sobre avaliação, considerando os seguintes critérios: qualidade técnica do trabalho, domínio do conteúdo, qualidade da exposição, clareza e coerência dos objetivos de pesquisa, problemática, métodos e formas de intervenção e referencial teórico, resultados e bibliografia. Após a deliberação concluída, a presente banca de exame de TCC acadêmica obteve a seguinte avaliação. Lamento informar que você foi aprovada, mas a nota 9. Parabéns. Sério? O TCC foi aprovado, nota 9. Trabalho concluído, né? E é isso daí. Parabéns, Simone. Obrigada. Parabéns, Simone. Sucesso aí na jornada. Você não pode abraçar ninguém, mas você pode mandar beijos. Gente, obrigada. Abraços virtuais. Joia, então. Minha cara. Parabéns, sucesso, viu? Obrigada, professor Renato, professor Samuel. E não fui eu, viu, que dei 9, Silvana, foi eu também, evidentemente, mas sugeridos, né, a professora Silvana e Renato. Bom, Gente, foi já mandou a sua autodeclaração, Simone? Oi, professor? Já mandou sua autodeclaração do ENAD? As fotos? Sua autodeclaração do ENAD. Ah, não, vou fazer agora, professor. Vamos segurar essa nota, então, Renato. Não, vou fazer já. Tô brincando. Tá bom, então. Aí, ó, pra você tá bom, então, meus jovens. Foi um prazer, uma satisfação. Né? Abre a câmera aí para a gente fazer um print da tela. Sabe fazer? Hã? A Gislene, para abrir e fazer um print. Ah, tem que fazer um print. A fotografia da banca. Ou o professor Samuel, quem vai fazer? Abre a Gislene para fazer um print, Gislene. A Gislene não está aí. Ah lá, faz. Ela vai fazer. A Gislene é minha suporte técnico aqui. Ela vai fazer. X, print. Pintou. Com enorme satisfação, então,
que encerra os trabalhos desse trabalho de conclusão de curso, enfatizando a nossa missão, a missão dos docentes, discentes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Um grande prazer tê-los aqui nesse dia, Gislene, o outro aluno que esteve, e foi uma grande satisfação esse encontro. Hã? Meu filho? Mas desculpa pelo atraso, viu, professor Samuel? Imagine. Professor Renato, pelo atraso, viu? É que dentista a gente acha que vai ser rápido, né? Só na cabeça da gente. E tudo de bom a todos. Uma boa tarde. Obrigada. Obrigada. Beijão.